Você, assim como eu, deve ter ouvido nos últimos tempos que a pandemia que vivemos irá nos transformar. Alguns até dizem que o ser humano já evoluiu e que suas relações serão mais empáticas e amorosas. Acredito que a pandemia irá transformar indivíduos e não a sociedade como um todo. Estamos falando de exceções, não regra. Minha crença é sim que o impacto econômico da Covid-19 dá origem a um novo comportamento baseado nas relações de consumo. Somos novos consumidores. E é somente isso que posso afirmar. Somos consumidores, por sinal, consumidores desobedientes. No Brasil, o índice de isolamento social atingiu seu nível máximo em 22 de março, com 62,2% da população mantendo o distanciamento em casa. A média desse índice no Brasil é de 39%, e hoje estamos bem na média, com 38,8%. Esses dados foram retirados do Mapa Brasileiro da Covid. Mais importante que expor números é fazer uma análise honesta. Isso também foi ensinado durante a pandemia. Esses números revelam, em geral, que o brasileiro nunca se isolou, mas que as medidas impostas mudaram o seu comportamento de consumo. Mostraram mais ainda que muitos dos que cumpriram o isolamento possuem relação com as atividades comerciais paralisadas. Ufa, finalmente, chegamos. Uma longa e fundamentada introdução para entendermos o episódio de hoje. O mundo está vivendo uma pandemia. O coronavírus mudou o jeito de consumir de muitos, mas o jeito de vender de poucos. Feliz daqueles que evoluíram, porque vamos ver aqui o quanto evoluímos juntos. Eu sou o Caio Costa, e esse é o 7º episódio do Língua Presa, o seu podcast semanal sobre cultura, comportamento e entretenimento. Hoje vamos conversar sobre o novo consumidor e analisar se os velhos vendedores estão preparados para ele. A crise da Covid-19 impactou diversos setores da economia. A grande maioria foi impactada negativamente, como o trade turístico, petróleo, entretenimento, automóveis, comércio, bares e restaurantes. Outra parcela foi afetada positivamente, a exemplo dos setores de farmácia, supermercado e facilitadores tecnológicos. Uma análise bem básica nos mostra de forma direta que o impacto é bem menor nos setores que sobrevivem dos cuidados pessoais, abastecimento necessário e facilitação de consumo. Aprofundando essa análise, vamos abordar 3 pontos. 1. Recuperação e crescimento. 2. Retomada do consumo. 3. A vida do consumidor. Uma pesquisa feita pela McKinsey, analisando o perfil das empresas de 2005 até os dias atuais, demonstra, com base no enfrentamento da crise de 2008, a presença de uma característica em comum nas empresas vencedoras: a resiliência. A capacidade de recuperação e crescimento bate com a capacidade de adaptação às mudanças, para que a retomada consciente de seu caminho determine o quanto a empresa irá crescer. Certamente, esse dado também engloba os prestadores de serviços, certo? Especificamente, falo da gestão dessas empresas, pois vivemos um país onde estimulamos o empreendedorismo, mas não capacitamos a gestão desse empreendedor. Essa história de veia empreendedora já fez muita gente quebrar. Essa crise mostra, por A mais B, que empreender é conhecer, ou seja, é saber o necessário do seu segmento para gerir o seu negócio em calmaria nos tempos sóbrios, visando o crescimento mesmo em tempos de crise. Resiliência é crescimento, ou seja, arrumar a casa, preservando o necessário para se manter firme. É também analisar os custos e execução, visando um plano de manutenção e recuperação das vendas. Também é manter a empresa viva, pensando além da crise, melhor dizendo, é seguir se comunicando com seus clientes. Por fim, resiliência é adquirir o necessário, estudar bastante para se antecipar a uma operação futura. Resiliência está longe de ser um adestramento governamental. Afinal,
O governo está conhecendo a pandemia ao mesmo tempo que as empresas. Usando como referência o título do episódio passado, eu posso até te dizer, na política econômica, tem mais política do que economia. Pense nisso. Claro que existe uma parcela consideravelmente grande de empresas que receberam um nocaute com a chegada da pandemia. Empresas que estavam por um fio ou que a falta de gestão não permitia um controle resiliente. Fica difícil falar para uma empresa possuir uma mentalidade além da crise. Ela nunca possuiu sequer uma mentalidade, nem antes, nem durante. Será muito difícil construir uma mentalidade pós-crise. Mas, difícil não é impossível. Quando passamos a analisar a retomada do consumo, temos um choque, principalmente para os pontos de venda físicos. Os gráficos mostram um novo normal que deveríamos chamar carinhosamente de novo anormal. Essa anormalidade se deve, em partes, a grande parte das empresas destinarem seus esforços a responder à crise, por necessidade de manter a operação viva. É necessário saber que a normalidade passa também por focar no retorno, com otimização de oportunidades e estimulando o conhecimento, para imaginar e reinventar como será essa retomada. Já temos um novo consumidor, que irá mudar ainda mais. Precisamos, mais uma vez, de novos vendedores. Os dados coletados pela McKinsey demonstram uma crise que transformou o perfil do brasileiro. 80% dele está pessimista ou inseguro em relação à economia. 40% tem medo de perder o emprego. 50% teve sua renda reduzida. E 70% já está cortando esses gastos. O consumo está sendo retomado com o consumidor preocupado com saúde, segurança e economia, mas não com seus hábitos sociais. E isso é natural. Somos consumidores com mais planejamento e consciência de consumo, ou seja, há uma necessidade de conexão ou reconexão afetiva com marcas e pessoas. Passamos um bom tempo consumindo aquilo que era naturalmente importante para nós. Precisamos de um bom tempo para que possamos consumir coisas que sequer lembramos que fazemos parte da nossa vida. Vale dizer que o brasileiro tem realizado atividades online pós-crise que não faziam parte da sua vida antes da crise. O Brasil lidera o uso de aplicativos de meditação e equilíbrio. Lidera também a telemedicina para saúde mental e física, o que demonstra a necessidade de calmaria em meio ao caos. Claro, muito esperta da empresa que, independente do ramo, auxiliar nessa calmaria. O Brasil também lidera de lavada o consumo de streaming online, traduzindo, lives e aplicativos como esse que você está me ouvindo. Já somos os mais vidrados, já somos os mais dependentes do celular. A pandemia aumentou a nossa dependência. O lado bom é que também estamos produzindo mais conteúdo do que nunca, apesar de que esse conteúdo não chegou em massa em marcas. É mais uma produção individual nas redes. É o momento de empresas e prestadores de serviços aumentarem a sua presença digital. E, por favor, eu não estou falando para todo mundo virar influencer. Por favor, estou dizendo que agora não tem mais volta. Todos nós que vendemos algo, precisamos fazer mais do que vender e construir nossa autoridade com base no conhecimento. Melhor dizendo, é o momento da advogada trabalhista produzir um conteúdo para diminuir os litígios entre empresas e colaboradores. Momento da empresa de materiais de construções oferecer uma planilha de reforma. Também é chegada a hora do dentista produzir uma série de como cuidar da higiene pessoal de crianças. Também chegou o momento de bares e restaurantes levar para seus clientes a mesma sensação de divertimento proporcionada quando eles estão fisicamente presentes. Isso não custa dinheiro, e sim vontade. Ou melhor, até custa dinheiro. O que você vai perder se você não fizer isso? Lá na frente você vai ver. Lembra quando se falava que o boca a boca é a melhor propaganda? Pois é, hoje eu chamo o boca a boca de tela a tela. A recomendação não está mais na voz, está nos dedos. Pense nisso. Estamos vendo o crescimento do consumo online e pesquisas apontam
que 40% das pessoas querem fazer mais compras online e que 35% delas já pretendem diminuir o consumo em lojas físicas. Isso não significa que a empresa deve ser toda online, mas que é preciso existir uma experiência digital. E essa experiência digital deve ser integrada com a experiência física. Um grande equívoco é você achar que o seu serviço não pode se fazer presente digitalmente. Mas vamos falar de preço? Existe uma forte tendência para corte de gastos. Essa tendência tem feito 50% das novas gerações, geração Z e millennials, consumirem produtos mais baratos e estão até mais dispostas a consumir produtos de segunda mão. Isso aponta duas necessidades. É preciso gerar valor no que é vendido, seja produto ou serviço. Duas necessidades. 1. É preciso gerar valor no que é vendido, seja produto ou serviço. Os clientes precisam ter certeza que o produto vale o quanto estão pagando. Também é preciso ofertas mais baratas para atrair esse cliente. Mal comparando, sabe a cerveja barata do bar para trazer o cliente e motivar que ele tome muitas cervejas acompanhadas de petiscos? É preciso ampliar isso. É preciso que escritórios de advocacia tenham um serviço de diagnóstico jurídico, um serviço rápido que gere impacto. Por exemplo, uma visita de 2 horas para analisar as contratações da empresa e implementar soluções para a diminuição de demanda jurídica. Esses serviços devem ser acessíveis, baratos, para que o cliente perceba o seu valor e você consiga um contrato com base na prestação de serviço remunerado. É uma forma de acabar com aquela prestação de serviço para conhecer o seu trabalho, você gerar um produto mais barato que você gere um grande impacto e a pessoa consiga te contratar. Sim, podemos ir muito além desse papo, porque são muitas soluções para os velhos vendedores atingirem os novos consumidores. Todas as soluções que levam em conta todos esses fatores que listei e muitos outros que eu vou listar aqui abaixo, como o aumento da infidelidade, onde 40% consomem novas marcas, 20% não desejam comprar de marcas que consumiu antes da Covid-19, como a importância do consumo seguro, que impõe a mudança de layout e experiência de loja. Afinal, muitos estão com medo de se contaminar, como também a valorização da qualidade de vida e saúde, fazendo com que 60% consumam menos produtos industrializados e 80% que estão buscando fazer atividade física em casa, como também a valorização do consumo sustentável, fazendo com que 60% das pessoas mudem significativamente o seu padrão de consumo para impactar menos no meio ambiente. E, claro, o fator casa, porque o lar nunca foi tão valorizado e o consumo fora de casa deve cair bastante após a crise. É importante que você esteja presente no lar de alguém. É exatamente isso que você está pensando. O mundo mudou, mas lembra do que falamos acima? A principal mudança está no consumo, porque, sinceramente, não sei o quanto seremos melhor como seres humanos. Para ser sincero, acho até que a humanidade piorou, de forma coletiva. Esse período estimulou a criação de feudos ideológicos, uma tendência para o que começamos a viver desde antes das últimas eleições. Todas essas mudanças refletem o propósito no existir de pessoas, empresas e marcas. São muitas mudanças e muita informação em um só episódio, eu sei. Por isso mesmo que eu vou deixar tudo agora na ponta da língua. A resiliência irá gerar um crescimento na retomada. Isso passa pela gestão saudável. É fundamental conhecer algo para se adaptar a ele. O consumo de conteúdo nunca foi tão alto e a tendência não é diminuir. Pensar em como você pode produzir conteúdo é a obrigação mínima que você possui com o negócio que paga suas contas. Os novos consumidores exigem novas empresas que se preocupem muito com eles. Empresas precisam se fazer presente na vida de seus clientes e mostrar que são muito mais que vendedores, são parte da vida e acessíveis ao consumo. Intenso. Mais um episódio intenso. Entendemos por alguns minutos que o nosso comportamento mudou, e mudou muito.
Vamos continuar essa conversa, tá? Participe desse debate no meu Instagram, CaiCosta A. Você também pode seguir o perfil do programa, linguapresa.cast. Com trilha e edição de som de Felipe Devais, esse foi mais um Língua Presa. Muito obrigado por ouvir, não esqueça de sorrir. Joga a energia lá em cima, valeu? Fui!